Pessoal, bom dia. Bom dia. Silenciar. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe, tá? Para quem não me conhece. Na área da beleza, é um circuito empreendedor, tá? Vamos falar aí de algo, talvez o mais importante, né? Ativo mais importante do nosso negócio, que é o cliente, né? Acho que quando nós abrimos um negócio, nós nos preocupamos muito com muitas coisas, né? E realmente tem que se preocupar com muitos fatores, quanto vai pagar de aluguel, quanto vai cobrar do serviço. Mas acho que hoje o ponto mais importante de tudo isso é o cliente. E nós vamos falar hoje sobre a experiência do agendamento até o final da venda, né? Até o início aí da construção do agendamento, né? Que hoje é uma construção, até a finalização dessa venda e do pós-venda. Deixa eu abrir o slide aqui. Acho que o slide fechou. Isso. Vamos lá, vamos falar sobre agendamento, né? Pode colocar o próximo slide, tá?
Isso. Pode passar para o próximo. Vamos lá. Hoje em dia, gente, eu trabalho com isso há muitos anos, né? E eu fui aprendendo com o tempo o que eu precisava fazer para o meu cliente ele realmente ele voltar para o meu negócio, porque nós vemos num tempo onde a propaganda é algo que 10 anos atrás, aquele que iniciava um negócio fazendo anúncios, ele se destacava, porque o anúncio, há 10 anos atrás, ele trazia um cliente, e assim nós ganhamos muito dinheiro, né? Trazendo o cliente só. Como o tempo foi passando, né? Hoje nós vivemos num tempo onde não só trazer o cliente é suficiente. Então, nós precisamos trabalhar a experiência do cliente. E quanto melhor for a experiência do seu cliente no seu negócio, mais rentabilidade esse cliente vai te trazer. Então, nós vivemos num tempo hoje que a experiência é fundamental. Eu vou te explicar como que nós trabalhamos a experiência do cliente. Então, olha só. 8 anos atrás, quando a gente atendia ainda, nós trabalhamos com maquiagem, trabalhamos com noiva, fazemos serviços de cabelo, progressiva. Não faz corte, mas não é um salão, porque nós não fazemos corte, nem fazemos tintura. Nós trabalhamos com alisamento e com progressiva, mais corte de cabelo, e com noivas e com maquiagem. E o meu cliente de 8 anos atrás, 9 anos atrás, que vinha aqui, ainda hoje ele vem. Eu tenho muitos clientes lá do início. E um ponto muito importante, né, para poder materializar o negócio, pessoal, é a história que você tem. Então, quando você atende um cliente, né, e você trabalha para trazer ao seu negócio, né, você faz propaganda, você está na rede social, você faz stories, e tudo isso é um trabalho para trazê-lo até aqui. E quando ele chega aqui, qual que é o nosso trabalho? É mostrar para ele que aquilo que ele viu na internet é tão bom quanto a realidade que ele vai viver no estúdio. E esse pensamento, né, pensar dessa forma, vai fazer com que o seu negócio venha a prosperar. E o tratamento ao cliente é fundamental. Né? Nós vivemos num tempo onde eu fui na Lojas Rede um dia desse, comprar um produto, e sim, o atendimento muito robotizado, né? Nós temos muitas empresas grandes hoje em dia, né? Rede, lojas Renner. Se você frequentar essas lojas, você vai perceber que é um atendimento muito robotizado. Então, o cliente é só mais um. E o nosso trabalho hoje, eu levo isso muito a sério aqui, tá? É mostrar para o cliente que ele não é só mais um. Ele é o cliente, né? Hoje, né, o nosso atendimento ele é personalizado nesse sentido, para levar ao cliente uma boa experiência. E quando você cumpre esse papel, o que o cliente vai fazer? Ele vai voltar até você e ainda vai indicar alguém no seu negócio. Isso de fato funciona. E a sua história com relação ao cliente, gente, quem monta é você com ele. E como é que nós fazemos isso hoje? Você faz isso trabalhando da melhor forma, né, aquilo que você sabe fazer. Então, nos dias de hoje, não é somente trabalhar bem que vai fazer a pessoa voltar. Então, eu costumo dizer o seguinte, 50% é fazer um bom trabalho. Só que, na realidade de hoje, é 50%. Existe uma época em que, se fazer uma boa maquiagem, você se diferenciava. A menina fazia... Na época que nós começamos, realmente era. Hoje não mais, porque hoje, além de fazer uma boa maquiagem, você tem que ter um bom atendimento. Você tem que ter uma história com o cliente e você tem que trabalhar o retorno desse cliente. Então, o custo do cliente chegar ao seu negócio, ele ficou mais elevado. Como assim mais elevado? Tem mais gente fazendo propaganda, tem mais gente brigando pelo mesmo cliente. E como que a gente se diferencia nisso? É trabalhando nesses 3 pontos. É um bom trabalho, é uma boa experiência e trabalhando o retorno do cliente. Se você trabalha isso,
dificilmente a pessoa vai sair do seu negócio e vai procurar um concorrente seu. Aí hoje nós vamos falar disso, tá? Que é, na minha opinião, o ativo mais importante do seu negócio. E olha só, hoje, quando você tem uma gama de serviços que você oferece, né? Nós trabalhamos uma época lá atrás em que, para você se estabelecer numa área, era importante você identificar um serviço, falar assim, eu vou me especializar nisso aqui. Então, nós aqui mesmo, minha esposa, ela faz maquiagem, né, a Jéssica, e ela se especializou em fazer maquiagem. Então, ela sempre buscou ser muito boa naquilo que ela fazia. E, na época, isso é muito interessante, porque as pessoas, elas não tinham tanta maquiadora, né, igual tem hoje, e grande parte de quem estava na área fazia um trabalho muito atrasado, né, mas isso aí, a maioria, o mercado, gente, ele se adequa. Então, quem hoje é ruim, o seu concorrente hoje que ele é ruim, ele vai melhorar. Porque para ser bom, você precisa só melhorar. Agora, o que diferencia aqueles que se destacam daqueles que não conseguem avançar? É trabalhar mais de uma etapa. Não é só mais o atendimento, né? É só mais o serviço. Aí, ó, o público-alvo que nós vamos atender hoje, né? Lá no início, volto a dizer, como que funcionava antes? Vou abrir um negócio, eu quero, vou atender, ou era homem ou era mulher, né? E essa é uma decisão muito fácil de ser tomada, porque faz progressiva, o seu público majoritário é mulher. Então, isso é fácil. Mas hoje, nós vivemos um tempo hoje em que você precisa trabalhar a faixa etária do seu público, o seu público-alvo. Então, você vai abrir um negócio. Ah, você vai atender quem? É homem ou é mulher? Esse é o primeiro. Isso aí é uma pergunta muito básica. Hoje você tem que ir mais a fundo. Então, qual que é a cultura da pessoa que eu vou atender? Eu vou te dar um exemplo de cultura. Eu tenho 34 anos. Na minha época, quando a gente voltava da escola, eu sou da época que a gente assistia ainda Dragon Ball Z, se chama Malhação. Então, isso está estabelecido na minha cultura, pela minha faixa etária. Então, quem é aí da faixa de 1990, né, 91, viveu isso. E para trabalhar o cliente hoje, você precisa trabalhar a cultura do cliente, para você saber se comunicar com ele. Então, eu não vou me comunicar com uma senhora de 70 anos da mesma forma que eu falo com uma menina de 20. São públicos diferentes. E entender a qual público você quer se relacionar é o primeiro ponto para você construir um bom relacionamento e conseguir performar bem no que você faz. Aqui, como que nós fazemos? Nós identificamos o perfil do cliente para poder tratá-lo, né, de acordo com a cultura que ele que tem dentro dele. Claro que, quando você estabelece uma cultura para poder atender o cliente, você não consegue atender todo mundo, né? Hoje nós temos um público-alvo. É claro que é mulher, mas existe uma faixa etária específica para o nosso negócio. Porque nós identificamos isso como? Com o tempo, trabalhando, né? Entendendo qual que é o cliente que chega mais, qual que é a faixa etária que mais frequenta o estúdio. E entendendo a cultura do seu cliente, qual faixa etária que ele trabalha, você vai conseguir quebrar algumas objeções, você vai saber se comunicar com esse cliente. E esse é o primeiro ponto que você precisa tomar quando você vai abrir um negócio, né? Se você tem um negócio hoje e você sofre, muitos sofrem com isso, tá? Com uma dificuldade a semana inteira, como que você lida com isso, gente? É entendendo o seu cliente. Porque toda pergunta que você não tem resposta, quem vai te dar é o seu cliente. E muitas das vezes ele já até te deu, né? Mas na maioria das vezes nós não queremos ouvir o que o cliente quer falar. E nós vivemos hoje num mundo onde a gente não gosta, né, de ouvir muitas críticas, né? E o cliente, ele é crítico, ele não é, vou falar no bom sentido, tá? Mas o cliente, ele é chato. Chato por quê? Porque ele está pagando, né? E nós também somos assim. Quando a gente vai comprar algo em algum lugar,
Nós queremos um bom atendimento, queremos um bom produto e queremos que um bom atendente nos atenda. Quando o negócio cumpre esses requisitos, achei, aqui que eu vou. E é isso que nós temos que trabalhar na experiência do cliente, né? Vamos avançar no próximo slide. Essa é uma pergunta interessante, né? Você conhece bem o seu cliente, né? Suas necessidades, seus desejos. Eu hoje, depois de 10 anos fazendo a mesma coisa, eu posso dizer que eu conheço o meu cliente, né? E a gente vai criando aí uma certa expertise com relação a isso. Você sabe importante para você estabelecer, como eu disse anteriormente, a cultura do cliente, né? E como eu vou lidar com essa pessoa? Um bom tratamento, né, pessoal? Ser educado, né? Ser prestativo, isso é o básico, isso é o mínimo, né? Se você trata bem o seu cliente, se você o trata com muita educação, hoje isso é o mínimo que você tem que fazer. Então, entender ele de uma forma mais pessoal, né? Você pode perceber o seguinte, né? Nós temos hoje, a cada esquina que você vira tem um salão. E repara que tem aquela senhorinha que ela tem um salão ali, tem 20 anos, sabe? E aquele pessoal que frequenta ela tem 20 anos. Não muda de jeito nenhum. E eu sempre perguntei sobre esse cliente, sobre esse negócio, né? Porque, poxa, é um salão mais simples, né? Mas tem gente que ainda vai, mas por quê? É por isso, porque aquele salão que tem um profissional só, ele consegue se conectar melhor com aquele cliente. Aquele cliente que foi lá e foi bem atendido, nunca mais ele vai sair. Então, nós atendemos aqui muitas pessoas que vêm desses salões, né? Que é um salãozinho menor, de uma pessoa mais simples, e essa pessoa, isso é relato do cliente, tá? Muitos falam a mesma coisa, que a pessoa foi, fui cortar meu cabelo, ela cortou, eu pedi 2 dedos e cortou um palmo. Beleza. Só que aí, a próxima pergunta eu já acostumei a fazer ela, porque ela é comum. Qual que é a pergunta? Mas é a primeira vez que ela faz isso com o seu cabelo? 90% fala, não. Ué, mas ela cortou errado, mas você voltou lá de novo? Voltou porque existe uma conexão entre ela e esse cliente. O que vai fazer você ganhar dinheiro hoje não é mais só o serviço, é a conexão que você cria. O salão menor, né, ele é menor, mas existe algo nele que o grande não tem, tá? E eu vejo o mercado migrando hoje para um tipo de salão menor, um tipo de estúdio menor. E como é? É um estúdio onde tem um profissional só. É o dono e mais um ajudando. Por quê? Porque as pessoas elas querem se conectar com pessoas. O salão muito grande, não existe conexão. E esse é o motivo da senhorinha, com 50 anos, continuar atendendo e continuar com a clientela. Porque aquele cliente dela, quando ele vai para um outro lugar, ele se sente sendo só mais um. E o cliente ele não quer ser mais um, ele quer ser o cliente, né? Eu quero um atendimento para mim. Eu não quero um atendimento de fast food, né? Não é McDonald's, onde você só monta e entrega. É um atendimento personalizado. E ainda que lá no salãozinho, onde ela não gosta mais de ir, a pessoa ela não queira mais ir, mas existe uma conexão, ela continua indo. Porque o ponto principal, o dono do salão trabalhou, que é a conexão com o cliente. Então, entender esse cliente é fundamental para você avançar. E, olha só, uma coisa que eu trabalho muito aqui também, tá? É entender o seu cliente como, né? Muitas das coisas você vai conseguir entender conversando com ele. E as suas dores, suas frustrações, né? É uma conversa. Mas que tipo de conversa, né, que nós devemos ter com o cliente? Porque eu trabalho com isso há muitos anos e eu entendo que se você aprofunda demais com a conversa com o cliente, isso pode te gerar problema também. Porque tem cliente que ele acha que, né, virou amizade, ele pode falar mais do que deve, ele começa a pedir mais do que deve, ele marca com você amanhã, aí faltando uma hora ele fala assim, não vai dar para mim ir. Então, para isso não acontecer, nós temos que ser profissionais com a nossa comunicação. Então, o que eu costumo dizer? Gente, escuta mais do que fala. As pessoas são carentes hoje em dia, elas querem alguém para ouvi-las. Então, quando você dá abertura para essa pessoa conversar, falar dos problemas dela,
Você vai conhecer suas dores, suas frustrações, seus medos, né? Aquilo que ela quer, aquilo que ela busca, sem você comprometer o seu negócio. Então, dê abertura para as pessoas contarem a sua vida. Não é da gente para lá, é de lá para cá. Né? Então, é fundamental aprender a ouvir, né? Aí você vai conseguir tratar melhor o seu público. Aí o seu cliente vai sair do seu negócio achando que é amigo seu. Mas não pode ser amigo, ele é cliente, né? Senão vira uma relação complicada. Mas tem que ser uma relação onde você consiga ouvir o que ele quer, né? E conseguir entender, né, o que ele quer passar para você. Pode passar o slide. Preço versus valor, né? Isso é que é importante. Hoje, o mercado está cada vez mais complexo com relação a custo, né? Então, nós temos, vou te dar um exemplo real, tá? Tem gente que cobra para fazer maquiagem R$ 80. E tem gente que cobra 200, eu conheço gente que cobra R$ 300, eu conheço. E conheço gente que cobra 80 também. Eu vou falar de progressiva, né? Acho que aqui também tem gente que trabalha com salão. Tem gente que cobra para fazer uma progressiva R$ 100. Mas eu conheço gente que cobra R$ 500. E eu vou te falar usando, assim, produtos muito parecidos, né? O que muda, né, para eu poder cobrar 100 ou eu poder cobrar 500? Vou até voltar um passo antes. O que vai estabelecer a qualidade do seu negócio, a qualidade que eu digo com relação a material, né, o que você vai ofertar ao seu cliente, é quanto você cobra. Então, se você cobra R$ 50 para fazer uma maquiagem, muito dificilmente você vai ter uma base da MAC, né, uma base mais cara para poder usar. Então, como que eu faço para poder precificar melhor o meu negócio, meu serviço, né? E, consequentemente, eu poder trabalhar melhor a qualidade dos produtos que eu vou oferecer. Como que eu faço isso? Trabalhando preço e valor. O que é preço? O cliente manda mensagem para você. Quanto custa a maquiagem? Custa R$ 50. Isso é o preço do serviço. Agora, quando você trabalha o valor do que você está ofertando, gente, você não trabalha mais com preço, né? E o preço, todo mundo tem igual, né? Você investindo no seu negócio, usando uma base de qualidade, vai ter o mesmo preço, né, de cada salão que tem na esquina. Por isso que hoje sobrevive quem trabalha valor. Como que trabalha valor? É sempre oferecendo algo além do serviço básico, né? Então, o cliente, eu quero fazer progressiva. Como que você lida com essa pessoa que chega no seu WhatsApp perguntando o preço do serviço? Você responde ela pelo WhatsApp? Aí você demora quanto tempo para responder? Eu vou contar uma história para vocês de como que o meu negócio se iniciou. Olha só. Quando a gente começou a fazer maquiagem, eu fui pesquisar no mercado, né? Ver como é que estava, os preços. E eu mandei mensagem para umas 20 pessoas na época, muitos anos isso, muitos anos. E existia um comportamento comum dentre todos eles, que era, ninguém respondia no mesmo dia, ninguém. Vinha aquela mensagem automática, né? A resposta chega, vou te responder em até 48 horas. E o meu negócio ele se fundou em cima disso. Por quê? Eu identifiquei uma dor do público, que a pessoa que queria fazer a maquiagem, ela perguntava e o cliente o profissional respondia a ela um dia depois. E eu entrei com a seguinte metodologia: nós vamos atender agora, vamos começar a trabalhar. No início, tá? No início. Nós vamos responder o cliente com até 20 minutos de tempo de espera. E esse vai ser o nosso ponto principal. E foi assim que nós materializamos o negócio. Então, com um tempo de espera de 20 minutos, ninguém na época fazia isso. O pessoal demorava 2 dias. Então, quando a pessoa mandava para mim, ela mandava para 5 pessoas, 5 profissionais, né? Porque a gente, quando está buscando um serviço, a gente é assim, a gente manda para 5. E eu era o primeiro a responder. E eu respondia de forma cordial, não era robô, era de forma pessoalizada, né? Um bom atendimento, que para mim é o básico, mas era rápido. Então, quando você se atinava para responder aquele cliente, ele já tinha fechado comigo, já tinha cobrado a entrada, já tinha pago e já estava quase no dia dele vir. Então, é fundamental estabelecer valor. E nessa época, qual que era o valor do meu negócio? Eu oferecia um bom trabalho, um atendimento bom, e meu tempo de resposta, até hoje, ele continua sendo muito bom. E ainda hoje tem muitas pessoas que vêm cá, e se o cliente fala comigo, tá? Ah, não, mandei para você para mais tantas, mas
o mais rápido a responder foi você. Se estabelece um negócio dessa forma. Eu estabeleci um negócio desse jeito, trabalhando em cima da falha do seu concorrente. Porque a gente hoje briga muito pelo preço, né? Qual que vai fazer mais barato? Gente, não é o preço. Hoje não mais. Então, antigamente, salão, né, de barbeiro, cortar cabelo masculino. Muita gente cobrava aí R$10, R$12. Eu cortei muito cabelo nesse custo. E nessa época era o preço. Porque tinha um monte de salão, o cliente não sabia o que queria, só queria cortar o cabelo. Tem gente hoje que cobra R$10 ainda, que eu já vi. Mas hoje tem gente cobrando R$100. Tem cara cobrando 80, tem um amigo meu que cobra 50, né? Preço de mercado médio, aqui na minha região, R$40. Por quê? Porque hoje você vai num lugar, ele tem uma mesa de sinuca, né? Tem ali um frigobar que eles vendem algumas coisas. Trabalhar preço e valor, gente, é oferecer mais do que somente um corte de cabelo. E eu te garanto que eu vou te falar agora, o cliente, ele quer mais do que só um corte de cabelo. O cliente, ele quer um atendimento personalizado, ele quer alguém para escutar ele quer alguém agradável, ele quer alguém que ofereça um bom serviço. Se você cumprir esses requisitos, nunca mais você vai ficar sem cliente. Entretanto, é importante enfatizar o seguinte, quando você muda um comportamento, né, quando você muda achar, não, a partir de agora eu vou tratar as pessoas de uma outra maneira. Leva tempo para materializar isso, mas no longo prazo, o seu cliente ele vai se fixar a você, porque ele vai buscar no mercado e dificilmente ele vai achar alguém que ofereça um lugar adequado, um bom atendimento, um bom serviço, né, que ofereça mais do que preço, que ofereça valor para o cliente. Pode passar o slide. E, pessoal, isso é o seguinte, negócio hoje é mais do que o básico. E quem entende isso consegue sair na frente. Isso que nós já falamos, né? Preço e valor, né? É importante também investir em conhecimento pessoal. Invista em aprender. Cada concurso que você faz, gente, não é em vão. O cliente, ele quer alguém melhor do que o concorrente. Quando ele vai lá no concorrente, ele não gosta do atendimento, ele vai procurar você. É ali que é a sua oportunidade de pegar esse cliente. Então, invista em profissionalizar o seu atendimento. Pode passar. O que você pode fazer para aumentar a percepção de valor do seu serviço? Percepção de valor. O que é percepção de valor? Percepção de valor é aquilo que o cliente percebe quando ele usufrui daquilo que você oferece. Então, o valor percebido, né, tem que ser maior do que a concorrência, né? A gente que trabalha com o mercado é assim. Mas eu falo concorrência, mas é importante a gente dividir uma coisa aí. Esqueça a concorrência, né? Esqueça, senão você vai trabalhar só pensando no seu concorrente. O mais adequado é você focar no seu trabalho. O concorrente aqui, ele sempre vai ser um parâmetro que eu vou falar para você localizar onde você está. O concorrente está fazendo. Se você não está fazendo, ele está. Mas o adequado é você trabalhar o seu serviço. Eu lembro, assim, 8, 9 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar, e tinha muitos concorrentes, né? Assim, não tinha tanto, mas tinha também. Mas a gente focou em fazer o seguinte, trabalhar o meu cliente, o meu atendimento, a minha forma de falar, a minha forma de fazer, a me profissionalizar, e isso deu muito fruto, né? Hoje em dia, graças a Deus, nós temos um estúdio que tem uma demanda assim, fixa. Nós começamos dentro de casa, numa sala, né, uma cadeira velha, e hoje nós temos um lugar adequado para atender esse cliente, mas porque a gente nunca ficou pensando também só no que o concorrente está fazendo. Pense em você, o que eu posso fazer de melhor para a pessoa que vai vir aqui? Como que eu posso tratá-la, né, de forma mais adequada para fazê-la gostar de mim e na próxima vez ela pensar assim, não, eu tenho que fazer progressiva. Onde eu vou? Eu vou lá naquele menino, que menino é gente boa. E isso parece que não, mas dá fruto. As pessoas querem ser bem atendidas. Pode passar. Hoje está mais... Eu vou te falar, eu vou dizer uma coisa aqui, que tem gente que discorda, tá? Hoje está mais fácil que antes. Antes, para a gente materializar um negócio, acho que era mais difícil. Porque hoje tem muita gente fazendo um básico. Então, se você entra fazendo um pouquinho diferente,
dá certo. O comportamento do cliente mudou, tecnologia, inovação. Pode passar o slide. Hoje nós vivemos uma época em que é necessário trabalhar essa experiência, sabe? Pode passar mais um. E nós vivemos numa época da inteligência artificial, né? E a inteligência artificial, ela trouxe tecnologia para o nosso negócio. E hoje eu percebo que as pessoas ainda não entenderam o quanto isso pode ajudar a você avançar, né? Eu vou dizer o seguinte, não estou me referindo a um atendimento automático no WhatsApp, eu ainda tenho as minhas dúvidas se isso realmente é bom para a nossa área, tá? O cliente, muitas das vezes, ele não quer um atendimento robotizado, né? O cliente, ele quer um atendimento pessoal. Nós sofremos isso aqui hoje. Nós temos muitos clientes, graças a Deus, só que a gente não tem nada automatizado para responder esse cliente. Como é que nós fazemos, então, hoje? Nós temos um link, né, que assim, é profissional. O cliente manda mensagem, oi, quanto é tal serviço? Segue o link com as informações. O cliente acessa o link, tem tudo bonitinho, falando das informações que ele precisa saber, onde é, quanto é, como funciona. Isso traz valor, por quê? Se você responde só no WhatsApp, oi, quanto é? Você vai mandar o preço. Se você responde com um link explicando o que tem, você consegue agregar valor nesse serviço. Você consegue falar o que você oferece, como oferece, e não só o preço, porque o preço é vazio, né? Então, a tecnologia ela vem para nos ajudar a materializar ainda mais o nosso negócio. E como é que nós fazemos isso? Usando a nosso favor. Eu tenho uma cartela hoje com em torno de 1.900 clientes cadastrados no sistema que nós usamos. Todo cliente que já entrou que eu sei quem é. Porque a minha memória não é muito boa, não, sabe? Mas se eu conversar com a pessoa, eu consigo lembrar dela. E eu tenho um sistema que salva as informações desse cliente, o dia que ele veio, quanto pagou, o que ele fez. E nós conseguimos discorrer um pouco sobre o atendimento. Então, na próxima vez que ele voltar, eu consigo saber. É alguma coisa que ele falou comigo mais pessoal, esse cliente aqui, ele falou que foi num lugar e não gostou por causa disso. Eu deixo registrado. E essas informações vão fazer com que o atendimento seja mais pessoal. E essa ferramenta, né, que nós usamos, ela é para isso. A gente consegue trabalhar um atendimento com um rastro do atendimento anterior. Eu deixo salvo, né? Toda vez que o cliente chega, eu vou lá, dou uma lida, né, no que eu conversei com ele, no que ele fez, qual foi o procedimento, o que ele achou. E esse pré-atendimento que eu faço antes dele chegar, me dá uma direção para conversar melhor com esse cliente. E hoje tem que usar a tecnologia. Hoje tem que usar aí um sistema que vai centralizar o seu cliente, tem que usar um site para poder agregar valor ao serviço, você não trabalhar com preço. Hoje você precisa fazer isso. São elementos diferentes, né, do que nós estamos acostumados na área, né, porque antigamente a senhorinha de 50 anos, ela está lá, ela abre a porta, o cliente chega, ela faz a escova, né, ela faz a progressiva. Mas nós não estamos mais nesse tempo e nós não estamos aqui para ter um salão comum, né? Vamos ter um negócio mais sofisticado. Eu gosto dessa palavra, porque eu sou um cliente chato, tá? Então, quando eu vou comprar alguma coisa, eu sou chato. E eu gosto de pensar que o meu cliente também é. Então, se a gente pensa assim, a gente consegue oferecer a esse cliente algo mais adequado, né? De mais qualidade. E eu te garanto, se ele não achar alguém que oferece aquilo que você oferece para ele, ele não vai trocar. Eu falo isso porque tem gente que vem aqui tem 10 anos. Parcerias, né? Hoje nós estamos no momento da área que é interessante fazer parceria. Parceria de que tipo? Isso aí também, vamos falar, olhar de um outro ângulo, tá? A parceria, antigamente, eu sou da época que o pessoal queria fazer aqueles public posts, né? Eu te mandava uma mensagem, falava assim, oi, faz um stories para mim, eu te pago tanto. Não é parceria nesse sentido, pelo amor de Deus, gente. Isso não vende mais, tá? O que vende hoje é conexão. Quando você paga alguém para ir lá e falar assim, pessoal, hoje eu fui em tal lugar, eu fui muito bem atendido, comprem lá, sigam lá. Quando a pessoa faz isso, né? Sigam ele. Isso é muito vazio. Né? E a pessoa olha e fala assim, sabe aquele comercial? Sabe quando você está assistindo YouTube? Aí está no melhor momento da música e entra um anúncio? É isso.
Esse tipo de anúncio é isso. Aí você pensa assim, pelo amor de Deus, como é que tira esse anúncio? Só que você tem que pagar e você acaba que você não paga, né? Eu não pago de jeito nenhum. Mas, gente, então, o que nós devemos fazer hoje? A parceria aqui é no sentido de agregar para o seu cliente, né? Vamos trabalhar parceria com outros negócios, por exemplo. Aí eu tenho estúdio que faz cabelo. Então, nós vamos agregar uma manicure aqui para trazer mais pessoas. Não, a manicure. Faça uma parceria com a manicure, desde que ela consiga oferecer aquilo que você busca para o seu cliente. Não adianta pegar qualquer pessoa também, pensando assim, não, eu vou colocar aqui uma manicure, um esteticista, uma design de sobrancelha, mas vai trazer muita gente e vai dar certo. Esse não é o caminho, eu já fiz isso. O caminho é você focar em poucas pessoas que ofereçam e entendam aquilo que você quer oferecer. Se você trabalhar nesse sentido, esse tipo de parceria vai agregar para o seu cliente. Ele vai falar assim, pô, eu estou aqui, eu gosto dessa menina, ela faz uma escova boa. E aqui tem manicure, vou fazer minha unha de uma vez. Mas a manicure tem que seguir o seu padrão de atendimento. Senão o cliente vai fazer a manicure, aí na próxima vez que ele está em casa, ele vai pensar assim, vou lá fazer o cabelo naquela menina que eu gosto dela. Aí ele pensa assim, nossa, mas aquela menina que fez minha unha que eu não gostei vai estar lá. Será que eu vou? E esse será não pode existir. Porque a gente trabalha, né, o atendimento, a maneira de falar, tudo, para trazer o cliente a qual momento? Um momento de, preciso fazer a progressiva. Onde eu vou? Você tem que ser a primeira pessoa a vir na mente desse cliente. E essa é a parte mais difícil, tá? Aí quando você consegue fazer isso, e você perde porque você fez uma má parceria, aí é melhor você não ter parceria. Então a parceria ela vai agregar quando? Quando você está pronta para poder trazer para o seu negócio pessoas que seguem a sua maneira de trabalhar, tá? E eu gosto de parceria, mas parceria tem essa questão. Se a pessoa não vai oferecer o mesmo atendimento que você oferece, não funciona, tá? Pode passar o slide. Isso aqui é um ponto, esse próximo ponto, né, do slide, é um ponto muito interessante, que isso aqui também constrói um negócio. Nós vivemos na época da tecnologia, né, Instagram, TikTok. Eu tenho uns 10 clientes que vieram aqui recentemente, e todo mundo que vem cá, eu converso, né, além de preencher uma ficha, eu converso para saber de onde veio essa pessoa, como é que conheceu, se é indicação, se veio de propaganda. E eu tenho umas 10 aí, recentemente, que têm seguido a mesma direção. Qual é? Elas falam assim, olha, eu vi no TikTok. Falam, mas eu não tenho TikTok. Como é que você viu o TikTok? TikTok, para mim, tá fora da minha cultura, sabe? É uma coisa mais jovem, eu não sou mais jovem. Então, mas como é que você viu no TikTok se eu não tenho TikTok? Alguém comentou numa foto de não sei quem, que postou não sei o quê, é um comentário que está lá. Um comentário de uma cliente, uma foto num vídeo que não é nosso, falando assim, eu fui nesse lugar, fui muito bem atendido, o pessoal tem uma boa conversa e faz um bom atendimento. E o serviço foi ótimo. E esse comentário me trouxe muitos clientes. Só que, eu vou te falar o que traz mais do que isso, é o boca a boca. Porque o cliente ele quer validação do que ele está contratando. Quando alguém indica o serviço, ele fala, eu fui em tal lugar e fulano lá é legal, me atendeu bem e não estragou meu cabelo. Você está validando para a pessoa que ele é um negócio bom. Então, ela não precisa mais pesquisar se o negócio funciona. O cliente do TikTok, do Instagram, você pode ter certeza, ele vai pesquisar, ele vai no seu Google, ele vai entrar no seu Instagram, vai buscar foto, vai buscar lá embaixo, vai entrar no destaque. O cliente de indicação, ele não pesquisa. E nós trabalhamos muito de indicação, não oferecendo um retorno para o cliente. Como? Tratando ele bem. A pessoa, quando ela é bem atendida, ela faz questão de indicar o lugar que ela foi. E na experiência do cliente, pessoal, é importante você construir um bom atendimento. Porque dentro disso aqui, ó, tem gente demais, né? Se eu fizer uma pergunta para você simples, tá? Quantas pessoas você conhece que faz progressiva? Eu tenho certeza, se você faz progressiva, né? Eu tenho certeza que pelo menos 10 pessoas você conhece. Mas 10 pessoas já é um ticket, já é um negócio, né? A senhorinha lá ela tem mais ou menos 20, 30 clientes.
E se você tratar 3 pessoas bem, gente, todo mundo vai indicar. Nós temos muita indicação aqui, e é por isso, porque não é porque nós somos os melhores, não, tá? É porque nós somos talvez os mais esforçados e talvez os que tratam as pessoas melhores, né? Nós tratamos as pessoas como elas merecem ser tratadas, como nós gostaríamos de ser tratados. E isso, nada vai dar mais fruto que isso, é você olhar para o outro e tratar ele da mesma maneira que você gostaria, né? Quando você vai comprar uma roupa, sabe quando você entra nessas lojas dos chineses que tem, né, nesse centro comercial? Eu nunca gostei dessas lojas, porque você entra nessas lojas, a impressão que eu tenho é que o segurança, ele tá olhando, você vai pegar alguma coisa, sabe? E eu nunca gostei desse tipo de negócio por isso, porque você imagina você tratar o seu cliente sempre com o pé atrás. Isso não dá fruto. E o nosso negócio não é um negócio que tem um fluxo muito grande, não. Na loja do chinês, ele trata as pessoas assim, porque lá vai entre 10 mil pessoas por dia, 5 mil. É um fluxo grande. Nós não. Nós trabalhamos individualmente cada cliente que entra no nosso negócio, assim como vocês. Então, é isso que vai trazer a pessoa e que vai fazê-la pensar assim, pô, lá eu sou um, eu não sou mais um, né? É lá que eu vou voltar. E que vai fazer essa pessoa trazer mais 2, né? E que vai fazer também essa pessoa levar mais 4, porque quando você trata mal, é mais fácil você desconstruir um negócio do que construir ele. Porque quando você trata alguém mal, essa pessoa vai falar para 50, tá? Toda vez que alguém falar de cabelo, que ela tiver na roda, vai falar, não, fui no lugar e a menina cortou uma mão, eu falei, pedi só 2 dedos. Todo lugar que ela vê essa conversa, ela vai falar mal de você. Agora, quando você trata bem, ela vai te indicar para 2, que já é o suficiente. Não tem problema, não pode ser só 2. Se atender aí uma média de 30 pessoas por mês, cada uma trazer 2, em 90 dias você tem aí 90 pessoas, né? 2 indicações de cada uma. E isso vai dar fruto no seu negócio. É isso que vai aumentar a rentabilidade. Aí você vai fazer o quê? Não, eu vou ter que aumentar meu preço, porque eu não consigo atender mais. E nós vivemos esse cenário. Nós viemos de um cenário onde não tinha cliente, chegamos num cenário em que tinha cliente de Instagram, passamos para um cenário onde a maioria dos clientes é indicação, e hoje estamos num cenário que eu tenho que dispensar muitos clientes que vêm do Instagram porque eu não consigo atender. Isso por quê? Porque a cronologia, né, o método que nós usamos com os clientes é um só, que é uma boa apresentação, um bom atendimento, e tudo isso entra na experiência do cliente. Pode avançar. Nós já falamos do feedback, agora pode passar mais uma vez. Agora eu vou abrir para dúvidas, né, para a gente poder conversar um pouco, né, sobre o seu negócio aí. Quem quiser perguntar alguma coisa, tá? Deixa eu só... Olá, tudo bem? Oi, Tudo bem, Michele? Pode perguntar, tudo tá? jóia. Então, esses passo a passo, todos que você falou, a gente realmente já faz isso no salão, né? Pós-venda, avaliação de Google, né? Se o cliente teve uma boa experiência, isso é uma coisa bem interessante. O que que você tem de ideia de inovação para encantamento do cliente? Alguma coisa diferente do que você falou? Além do atendimento, além, né, do comportamento do cliente, do que ela fala, da apresentação realmente, tipo assim, de uma roupa legal, de um cabelo bem arrumado. O que que a gente pode fazer a mais em relação a isso? Olha, encantamento do cliente, né? Assim, eu gosto muito de entrar dentro do tema para a gente poder subdividir e ver o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, né? Uhum. E nós temos um mercado também que mostra uma direção, né? Nem sempre é a direção correta, mas vamos lá. O encantamento do cliente ele começa no atendimento, né? E só que isso você mesmo disse, que isso é o básico, realmente isso aí é o que tem que ser feito, né? E hoje em dia, né, nós estamos caminhando realmente para um cliente mais sofisticado. Um cliente que ele necessita de uma estrutura melhor, né?
Antigamente, a gente fazia uma garrafa de café e deixava que o cliente estava bom, porque ninguém dava café. Então, hoje, não é mais o café que vai fazer com que esse cliente seja encantado. O que é um encantamento? É a pessoa parar e pensar assim, pô, fantástico o atendimento, fantástico a minha experiência nesse lugar. Aham, Só que não existe uma receita, assim, aham. muito objetiva sobre encantar, porque o encantamento ele passa em diversas etapas, desde de quando o cliente ele manda a mensagem querendo fazer um agendamento. E aí, assim, eu acho que nós devemos materializar a nossa fase para poder avançar para o próximo passo. Então, vamos colocar aqui o que eu faço aqui hoje. Se eu quiser encantar o cliente no que eu não estou fazendo, o que eu devo fazer? Então, hoje, o que eu faria? É o que eu estou implementando agora, tá? Dentro da minha realidade, para eu encantar ainda mais esse cliente, eu acredito que eu posso montar um café mais elaborado. É o que eu estou fazendo agora. Então, não, mas é só um café, isso não vai encantar. Não vai encantar só o café. Se você faz um mau atendimento quando ele chega e tem um bom café, ele nem vai pegar. Então, são etapas, né? O encantamento é construção. Então, dentro do seu negócio hoje, você parou em qual etapa? Então, a minha próxima etapa é essa. Eu estou elaborando, eu contratei uma empresa que agora vai servir, em dias específicos, né? Um café bem elaborado. Aqui, vai deixar um café para cliente chegar, tomar seu café. Não é um café só, tá? E o café não sentido de falar. É um café bem elaborado, né? E essa é a minha próxima etapa. Aí vamos supor que eu finalizei essa etapa, eu estabeleci esse café. Aí eu quero trabalhar ainda o encantamento desse cliente. Aonde é que eu estou hoje e para onde eu posso avançar para trabalhar isso? Aí eu vou olhar e eu vou fazer algo que já está na minha agenda de implementar, tá? Que é o quê? Todo cliente que vem aqui, ele vai ter uma área, né, uma área de atendimento, né, dele, com login, senha, que ele entra com o nome, talvez o CPF, para ele poder agendar o seu atendimento separado do cliente que nunca veio aqui. Então, saiu daqui, ele vai receber um link onde ele vai acessar, lá tem valor pago, últimos atendimentos, vai ter uma área lá que ele consegue ver o antes e depois que a gente faz aqui, vai ter lá foto de todos os atendimentos dele, que ele fez aqui no estúdio. Para quê? Para oferecer algo além do que eu faço hoje. Então, Isso é o um que eu consigo fazer? aplicativo? Erika, não, pode repetir? Isso é um aplicativo ou dentro de um É, programa mesmo? isso é um aplicativo que eu tenho, Aham. porque que eu fiz, né? E o que acontece? Esse cliente que vem cá, eu preciso separá-lo dos demais, porque senão ele acaba que ele está ficando sem agenda. Então, como eu tenho uma demanda muito grande, eu quero que esse cliente ele fale assim, eu quero fazer minha progressiva. Eu quero que ele tenha a opção de não mandar uma mensagem no WhatsApp, eu quero que ele abra essa área dele, ele clica lá, ele escolhe o horário, ele escolhe o dia, ele faz o pagamento da reserva sem ter que conversar com ninguém. Se você perceber, hoje as grandes empresas, né, que trabalham em muitas áreas estão trabalhando muito esse autoatendimento. Existiu uma época que o cliente não gostava disso, tá? Eu sou dessa época. O cliente ele quer o WhatsApp. Mas hoje eu tenho percebido que a migração das empresas grandes em fazer o cliente fazer todo o atendimento em uma plataforma tem acostumado essas pessoas que isso é bom para o cliente. Eu sou um cliente que eu não gosto muito de mandar mensagem no WhatsApp, não. Eu quero marcar meu horário de cabelo, eu quero entrar, clicar, agendar. Isso já existe, não é de hoje, não. Só que existe muito mal feito, né? Muitas empresas de agendamento, por exemplo, fazem de uma forma muito ruim. Então, eu tenho... E são etapas, né? Avançar nesse sentido é identificar qual etapa você está e avançar para o próximo nível. E cada negócio vai ter sua particularidade, né? De entender assim, olha, eu estou aqui, então eu preciso trabalhar isso aqui para eu trabalhar melhor o encantamento do meu cliente, porque são muitas coisas que dá para oferecer. O que a gente não deve fazer? É deixar de tentar encantar esse cliente. Porque quando a gente trabalha, coloque isso em mente, isso sempre está aqui. Então, você sempre está buscando uma forma de, não, agora eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer um café melhor. Não, eu vou mudar o lugar de esperar. E isso, o cliente gosta. Você pode divulgar para a gente qual que é esse aplicativo? Eu achei interessante. Não, sim, eu vou... na verdade, não sei se vocês estão... Acho que
o sindicato tem um contato de todos vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o sindicato lá, para eles poderem mandar uma mensagem para quem está aqui, indicando a aplicação. Essa é uma aplicação que eu uso há muitos anos. E lá a gente constrói toda a trajetória do cliente, sabe? Igual essa questão de, eu chamo de anamnese, mas não é uma anamnese, mas hoje a anamnese ela não é no sentido de saber só o que o cliente fez, mas é no sentido de entender, escrever ali a sua experiência com o cliente para na próxima que ele voltar, você saber lidar com ele. Aí eu vou passar para o pessoal, ele vai disparar para vocês, igual disparou o link para vocês entrarem, qual é a aplicação que eu uso, tá? E o pessoal aí, tem alguém que tem alguma mais dicas que fazem coisas diferentes de encantamento? Quem quiser compartilhar, fica à vontade, viu, gente? A minha experiência, né, um pouquinho que eu faço. Realmente um WhatsApp exclusivo, é uma pessoa exclusiva para o WhatsApp, então a resposta é rápida, a gente faz tudo com etiquetado, né? Os interesses, da onde que veio, porque aí você pode amanhã cutucar de novo quem não respondeu. Então, isso também faz muita diferença e ajuda muito. A gente serve espumante, cafezinho expresso, cappuccino e biscoitinho personalizado, que é uma coisa que o pessoal fica encantado, tira foto, né? Não é nada um café elaborado como o seu, não, mas é uma coisa que já, assim, a pessoa já chega e fala assim, ó, tem algo diferente aqui, né? Mas é um café elaborado. Mas é uma coisinha bem bacana. Tem a logo do salão, no biscoitinho e tal. E é isso, e cada dia inovando, né? A cada 2 meses eu contrato uma empresa que serve drinks. Aí os clientes todos tomam drink, sem álcool, com álcool, do jeito que querem, fica uma tarde lá. Então, são coisas assim que a gente faz para realmente encantar, né? Muito bom, tá? Mais Muito alguém? interessante. Só eu que vou falar? Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Mais alguma pergunta? Acho que a hora de tirar a dúvida é agora, tá? Acho que tá. Então só vai ter que ser só eu falando mesmo. Uma coisa que dá muito resultado aqui é Google. Mais que Instagram, mais que tudo. Porque o cliente do Google é aquela coisa imediata. Procurou, olhou, viu a avaliação e chegou. Ele não desmarca, ele não cancela. É claro que a gente gasta com anúncios no Google, mas é algo que tem retorno muito bom para mim. Aqui também. Aqui nós temos um retorno muito bom com o Google há muitos anos, né? Uhum. O Google é o seguinte, o Google é incentivar, né? Eu conheço muitos negócios, eu conheço uma menina lá de São Paulo que ela tem um estudo muito grande também, e ela trabalha há 15 anos, esteticista, área nobre de São Paulo. Só que ela tem essa deficiência, ela não trabalhou o Google desde o início. Aqui nós trabalhamos desde o início, sabe? E hoje, o que acontece com o negócio dela? Ele é um negócio que existem clientes fixos, né? Aquele que, ainda mais estética, né? O cliente vai, ele é muito recorrente. Só que ela não trabalhou o Google no início e hoje não tem cliente chegando dessa fonte. Claro que tem cliente vindo do Instagram, né? Que ela tem, mas eu gosto muito do cliente do Google porque é um cliente que ele gosta de qualidade, por isso que ele está lá. Ele está buscando saber, entender do negócio, né? Então, se você não tem um Google no negócio funcional, eu te aconselharia a fazer isso hoje, porque isso é construção. Aí você vai ver gente aí que não tem, eu não tenho, mas sobrevivo. Mas hoje sobrevive. Não é sobre sobreviver também, Tá né? perdendo sobre dinheiro. oferecer algo além do que a maioria oferece. E para você se destacar, é muito importante ter. Porque a experiência do cliente, ela vai ser refletida lá nesse Google Meu Negócio. Então, é lá que ele vai falar. Quando ele sentir muito, acontece muito aqui, tá? O cliente ele é tão bem atendido que ele sente a necessidade de ir lá e escrever o que ele passou. Sim. E alguns a gente pega, olha, gostou do atendimento? Avalia.
mas não todos. Tem gente que sente a necessidade de devolver aquilo que ela recebeu. E eu fico muito feliz com isso, porque isso mostra que a direção está correta. E a direção é sempre essa. Michele tem um salão grande, né? Acho que é um salão, né, Michele? E você oferece um café, igual você falou para o seu cliente, porque você quer oferecer uma boa experiência. E eu tenho convicção, eu não conheço o seu negócio, mas eu tenho convicção que é um negócio que dá fruto, né? Que deu fruto, porque você entendeu que não é só o serviço, é aquilo que você oferece para o seu Coisa cliente, que dá muito da melhor certo. Para forma. avaliação do Google, para a gente faz o pós-venda. O cliente veio aqui, por exemplo, no sábado. E aí a gente manda, oi, tudo bem? Como foi sua experiência? Fala com a gente, né? E aí, assim, a pessoa escreve um textão com uma experiência maravilhosa. A maioria, graças a Deus, a gente consegue encantar. Aí a gente já manda o link do Google, a pessoa só clica e ela já vai lá e te avalia, entende? Porque às vezes a pessoa não tem nem noção de que isso é importante para a empresa. Então, é uma dica bem legal também. É claro que, assim, às vezes a gente não agrada todo mundo. Isso você não vai mandar o Google, né? Senão a gente te ferra. Mas isso é uma estratégia muito bacana. A gente ficou por muitos anos 5 estrelas. Então, é super interessante. Da mesma forma que te leva, te acaba com você também, né? Uma coisa negativa que você faz, vai lá e detona. Mas tem como a resposta que você dá, né? O contorno das coisas que você vai. Teve uma que ela não agendou, ela não pagou o sinal de uma produção e aí colocou a culpa na gente. A gente só faz agendamento com sinal. Ela não pagou e foi lá no domingo fazer a produção, o salão estava fechado. Ela não tem compromisso, a gente não teve compromisso com ela. E aí a gente foi super respondeu e tal, a forma que ela tinha colocado super grosseira, ela apagou o comentário. De tão sem graça que ela ficou. Existe forma de contornar, né? Michele, isso é bom a gente dividir, porque olha só, deixa eu ver se eu entendi. O seu cliente ele não pagou a entrada e Não. ainda assim ele foi até o seu negócio para Sim, poder ele ser pensou atendido, que tivesse. só que não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Aí eu vou dividir com você. Aconteceu comigo exatamente a mesma coisa. Porque o cliente, aqui nós não trabalhamos de maneira nenhuma sem o pagamento da entrada para controlar quem vai vir. Né? E o cliente, uma vez, ele não pagou a entrada, aí chegou de manhã no dia, ele foi e falou assim, oi, o horário está disponível? Nesse dia a gente não ia atender na parte da manhã, sabe? E beleza, o cliente veio, chegou aqui, não estava funcionando o estúdio, e isso nos deu uma nota baixa no Google. Então, isso acontece, tá? E manter o 5 é muito difícil. Nossa, Deus. Só que o cliente que busca informação para entender se o atendimento foi bom ou não, outra coisa que você pode ter certeza, ele vai ler o comentário. Sim. Aí você tem o direito de responder. E eu respondi, falando, olha, eu também respondi. Esse cliente veio num dia que não tinha atendimento. E não pagou a entrada, não estava agendado. E o cliente que está buscando qualidade e está lá, vendo lá as qualificações, ele vai ler esse comentário, ele vai ler a insatisfação do cliente e vai entender que aquilo ali não cabe, não vai fazer com que ele não participe, né, do seu negócio. Mas acontece, e acontece com muitos, tá? Eu conheço. Sim. Nossa. A minha maior dificuldade nem é isso, sabe? A minha não é a gestão mesmo e tal. A minha dificuldade maior é mão de obra. Nossa! Eu sou fisioterapeuta e, tipo assim, tem nada a ver, só administro, né? Meu salão tem 5 anos, mas você não acha mão de obra, o pessoal responsável, não paga MEI, e aí você tem que ficar brigando, lutando. E, assim, uma confusão, sabe? A pessoa te troca por 2% a mais ali na esquina. Não acha ninguém para trabalhar, não acha gente de limpeza, não acha eu tô precisando de uma recepcionista, tem 6 meses. Então, isso, assim, tá muito complicado. Cabeleireiro chega a hora que quer, sabe? A gente tem um compromisso de pagar no dia certinho, mas eles chegam a hora que quer, do nada, não vou hoje não, porque não tem cliente. Tipo assim, e aí, do nada aparece um monte de cliente aqui. O que eu vou fazer? O salão tá aberto e não tem ninguém para trabalhar. Essa é a minha maior dificuldade. Tá pausado.
Seu tá pausado, Felipe. Oi, me ouve? Ah, agora deu. Voltou. Isso. A Cris quer perguntar? Pode falar. Cris Bom Salinas. dia, tudo bem? Bom dia. Um momentinho só. Desculpa, é porque hoje eu tô com meu filho, aí ele já tava vindo aqui, ele é pequenininho, ele Tranquilo. estava vindo, eu tive que parar. Não, eu queria só, eu vi vocês falando, né, dessa questão de fazer a cobrança de um sinal, né, para poder fazer o agendamento, e aí eu só queria entender e também sugerir, né, não sei como que foi feito, mas, de repente, será que não foi falha de comunicação também? Porque o cliente ele tem essa mania, né, ele manda um agendamento e muitas vezes você nem respondeu que tem aquele horário e a pessoa acha que está agendado, né? E de repente deixar claro, né? Não sei se vocês fazem um agendamento e aí depois faz a cobrança do sinal, mas deixar claro também para o cliente que o agendamento foi desmarcado pela falta do pagamento desse sinal. De repente, não sei, né? Não sei como que foi conduzido, mas pelo menos me veio essa ideia, né? Sim, interessante. Deixa eu contextualizar, tá? Uhum. O cliente, assim, né? O cliente, ele é complicado, sabe? Então, assim, É. nós temos diversos mecanismos para isso não acontecer. Então, por exemplo, Uhum. nós temos várias notas enviadas no WhatsApp avisando, olha, se você não fizer o pagamento, o horário não está agendado. Aí, além disso, nós temos uma tela, uma link, né, que a pessoa entra, vê o serviço muito claro lá em negrito. Se você não pagar, o agendamento não está efetivado. E a gente só manda endereço depois. Então, assim, realmente, comunicação é algo muito particular. Tem gente que não entende a maneira que a gente se Verdade. comunica, sabe? Sim. E eu tento deixar cada vez mais claro, né? Então, eu tento pensar o seguinte, o meu cliente, vamos pensar que ele vai ler algo, vamos fingir que ele é uma criança de 12 anos. Eu penso assim, de verdade. Sim. Vamos ver, aí eu tenho que me comunicar com essa criança. O que eu poderia falar com ela para deixar claro a informação? Mas eu vou te falar uma coisa, ainda assim acontece isso. Porque o cliente, Não, com certeza. é muito difícil, sabe? A gente amarrar totalmente. Eu acho o seguinte, essa cobrança de agendamento, ela é hoje quase que uma obrigação, tá? Hoje, se você não faz isso, sua agenda é uma agenda que tem muitos furos. E só que o cliente pode furar. Agora, você não pode furar com ele, nem quando ele não marca. E isso é um problema que foi construído na mente do cliente, que o cliente tem sempre a razão. Sim. E se o cliente não marcou e ele foi, gente, não tem como ele ter razão. Só que nós estamos trabalhando para desconstruir isso. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir no longo prazo, né? Porque ainda hoje ele tem que até quando ele está errado, ele está certo. Mas, como um negócio profissional, qual que é o nosso comportamento? É entender que isso acontece, é entender que a comunicação para ele, ainda que seja didática, vai ter vezes que ele não vai entender. E, infelizmente, tem que ir amarrando, né? Hoje eu não sei mais onde dá nó aqui. Isso é igual contrato. Você faz um contrato, você põe lá 25 cláusulas. Eu vou te falar, 10 anos que eu faço isso. Vai chegar um cliente aqui que vai te fazer colocar mais uma cláusula. Chegou um mês passado. Contrato de noiva. Aí chegou um outro esse mês, tá? Que eu tive que colocar mais uma cláusula. Eu estou colocando cláusula, daqui a pouco eu vou ter que dar um livro para a pessoa assinar, porque de tanta cláusula, o cliente, parece que ele vai se adaptando ali para poder achar uma brecha. E hoje é assim, ó. Vou te dar um exemplo, tá? Noiva. Não, noiva não, vamos falar de maquiagem comum. Não pode fazer making off em maquiagem comum aqui no estúdio. Making off. O que é making off? Para quem não sabe, é você trazer um fotógrafo para acompanhar o atendimento, fotografar tudo, levanta, fica em pé,
não sei o quê, vai, entra naquela sala, fica na porta. Gente, isso é demorado demais. E eu tenho gente hoje que recentemente recebi essa. Oi, eu tenho uma maquiagem tal dia, eu vou levar meu fotógrafo para fazer o making-off. Não, mas, gente, não tem como fazer making-off. Making-off é construção. Então, aí o que eu tive que fazer? Mudar a minha página onde mostra o valor do serviço, colocar lá. É proibido fazer making-off para serviços comuns, a não ser dia da noite. E assim, a gente vai se adequando, se adaptando, assim, mas o que eu acho, Cris, vou falar uma coisa muito importante agora, que a gente não deve enraizar dentro da gente, tá? O cliente, ele não é doido. O cliente, ele é um esperto, né? Só que se a gente enraiza assim, não, ele está de má fé, a gente começa a tratá-lo como alguém, todos do mesmo jeito. Então, nem todos são assim, tá? Tem que tratar bem. A maioria é muito legal, temos aqui que virou amizade, né? Virou parceiro mesmo do negócio. Só que tem uns que são complexos. Aí, a gente não pode enraizar dentro da gente isso. O cliente, ele ainda é o maior ativo do nosso negócio, ainda que, às vezes, ele dá uma de doido ali, de vez em quando, mas continua sendo, tá? Vocês falando aí, aconteceu uma coisa parecida comigo. E é claro que, assim, a gente tem combos de noiva diferentes de maquiagem social, né, e penteado. Aí a cliente falou que ela ia para um evento e tal, e aí chegou aqui, trouxe buquê, pagamento de maquiagem social. Buquê, o vestido não era um vestido elaborado, não, mas era um vestido branco. Nossa! E tava grávida. E aí, assim, a gente, tipo assim, maquiagem social você marca uma atrás da outra, é uma coisa assim, totalmente fora do que é uma noiva. E aí ela ainda queria que a fotógrafa parasse toda hora, a maquiadora parasse para fazer foto de ângulo, para pegar o pincel, não tinha condição. E aí ela não falou que era noiva, falou que era uma maquiagem social e um penteado. Gente, não tem condição um trem desse, não. Assim, quis agir de má fé também, né? Porque a gente mandou antes o combo de noiva, né? Claro que é completamente diferente, é uma exclusividade, a gente tem uma sala exclusiva, não é no meio do salão. E aí foi assim, super constrangedor. A maquiadora ficou possessa, que atrasou a agenda dela toda, né? Porque era uma maquiagem social. Então, assim, as pessoas realmente agem de má fé e por isso que a gente é besta. Não tem jeito. Aconteceu comigo também, mas é aquilo, né? Faz parte. Nós temos que encerrar. Alguém vai querer perguntar mais alguma coisa? Michele, acho que está falando, está um pouquinho baixo o seu áudio. Vou falar mais, não, tô até sem graça, só eu falo. Pessoal, acho que nós vamos ter que encerrar. Nosso horário venceu aqui. Meu áudio voltou. Está me ouvindo? Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Bom dia, obrigada.